aqui de começar falando desse evento que nós vamos ter quinzenalmente, né, chamado SBI Imunotalks, que será, então, uma atividade aí do próximo até o fim do ano e depois retornaremos em 2021. E a ideia aqui é realmente fazer um evento aberto a toda a comunidade, não só de imunologistas, mas pessoas interessadas em imunologia, e onde nós chamaremos cientistas brasileiros e cientistas do exterior que estarão sendo anunciados aí. Nós já temos uma programação para eu acho que, se não me engano, até outubro, e devemos já terminar essa programação até o fim até dezembro. E eu acho que é muito importante aí essa atividade da SBI, que é uma atividade também não só de interação científica, mas também um pouco da divulgação do trabalho dos membros, dos pesquisadores da SBI que estão envolvidos com a SBI. E eu falo aqui em nome da toda a diretoria atual da Sociedade Brasileira de Imunologia, que está muito comprometido com esse evento, e nós estaremos aqui revezando, cada período um vai fazer a parte introdutória desse SBI Imunotalks. Então, é um prazer para mim aqui agora apresentar aqui a doutora Patrícia Bosa, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, e o professor Fernando Cunha, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. E eu estive pensando o que eu poderia falar, né? E realmente eu pensei aqui que é muito difícil competir com esses farmacologistas trabalhando em inflamação. Então, nós resolvemos aqui no início nas primeiras séries do Imunotalk, colocar o pessoal que está trabalhando também com Covid-19. E aqui nós vamos ter duas apresentações extremamente importantes sobre a patogênese, o papel da inflamação, né? O Covid-19, todo mundo sabe aí hoje que é uma doença basicamente inflamatória. Então, nós vamos ver aqui dois aspectos importantes da inflamação, um que está relacionado com a parte de trombose e coagulação dos pacientes com Covid-19, envolvimento de plaquetas, e uma segunda parte que também tem a ver com a inflamação, que é a parte de formação de NETs, que é um processo de morte de neutrófilos, mas é um processo também altamente inflamatório e parece ter um papel fundamental aí na lesão pulmonar. E quando eu falo competir, parece que em menos de 3, 4 meses de Covid-19, a Patrícia publicou um paper no Blood, e agora o Fernando Cunha, se não me engano, é no Journal Experimental Medicine, acabou de ter um paper, era aceito, então revistas de alto impacto, e eu acho que nós todos da sociedade estamos muito orgulhosos do trabalho deles como representação da ciência brasileira na pesquisa de Covid-19. E, dito isso, passo a palavra, então, para a Patrícia Bosa e depois, a seguir, o Fernando Cunha vai fazer a apresentação dele. Quem tiver pergunta, que mande pelo chat, e aí nós, entre uma apresentação e outra, nós então faremos as perguntas para a Patrícia e, posteriormente, para o Fernando Cunha. Gostaria de dizer que essa apresentação vai estar disponível também no YouTube, está sendo apresentada no Facebook, mas também vai ficar disponível posteriormente. Então, vamos lá, Patrícia.
Você está sob o comando aí. Bom, obrigado, Ricardo. É um prazer enorme poder participar do evento da SBI, dos Imunotalks. A gente sente uma falta enorme de não poder estar junto no Congresso da SBI. Esse ano, o nosso encontro anual dos imunologistas vai ficar devendo, então, mas é muito bom encontrar vocês e poder conversar e discutir com vocês virtualmente. Ricardo estava falando na questão de competir, muito pelo contrário, a ideia aqui é aprender e discutir com vocês e acima de tudo, nesse momento, a gente fortalecer as colaborações e as interações dos diferentes grupos. Hoje, então, eu vou apresentar um pouco do que a gente vem fazendo no laboratório de imunofarmacologia aqui do Instituto Oswaldo Cruz. O nosso laboratório vem trabalhando em diferentes frentes em resposta ao Covid, a essa pandemia, esse assunto que é fundamental da gente se debruçar e tentar buscar soluções. Hoje, então, a gente vem trabalhando principalmente em 3 frentes de imunometabolismo, na resposta de reposicionamento de antivirais e efeitos imunomoduladores, e na parte de tromboinflamação, que é o que eu vou discutir com vocês hoje. Esse trabalho de tromboinflamação ele vem sendo desenvolvido e liderado principalmente pelo Eugênio Rotz e pela Isa Cláudia, mas conta com a colaboração de vários integrantes do laboratório e várias colaborações com diferentes grupos de pesquisa. Dispensa necessidade de apresentação do tema e da importância do tema. Então, a Covid, a doença do coronavírus 2019, é uma doença emergente causada pelo SARS-CoV-2, que se tornou uma pandemia e vem influindo nas nossas vidas de maneira muito importante. Hoje já conta com mais de 27 milhões de casos confirmados no mundo, mais de 900 mil mortes no mundo. No Brasil é um problema de extrema importância. O Brasil figura como o segundo país em termos de número de casos e também de mortalidade. E é importante a gente chamar a atenção que, de fato, a maioria dos pacientes com Covid apresentam sintomas leves e moderados. Entretanto, cerca de 15% desses pacientes evoluem com pneumonia grave e cerca de 5% desenvolvem formas graves de doença que necessitam de cuidado em terapia intensiva, levando a um quadro de sepse viral. Então, aqui já é muito importante a gente destacar o componente que essa doença cursa, nos seus casos graves, como uma doença inflamatória sistêmica, em resposta à infecção viral, podendo cursar com choque e falência de múltiplos órgãos. A fisiopatologia de doença, apesar do pouco tempo que a gente acompanha e trabalha com o Covid, já é um grande número e quantidade de estudos e dados que foram gerados nesse curto espaço de tempo em todo o mundo, e no Brasil contribuições importantes têm sido geradas acerca da patogênese de doença. Hoje está claro que monócitos e neutrófilos desempenham um papel central nessa resposta. Por um lado, como eu falei, a maioria dos pacientes vão resolver a doença, e nesse aspecto, macrófagos, neutrófilos, células T, CD8 vão ter um importante papel em regular, então, num primeiro momento, uma resposta imune inata dependente de monócitos, células NK e neutrófilos, que vão ser capazes de controlar a resposta viral e também de levar uma resposta imune adaptativa, que o tempo de duração dela é uma questão e um debate que a gente ainda não sabe
bem esse comportamento. Entretanto, eu queria chamar o destaque hoje para os casos graves de doença que cursam com um quadro bastante grave, levando à terapia intensiva, com um dano pulmonar extenso, aonde, de novo, a desregulação da resposta de monócitos, a ativação exacerbada de neutrófilos, parece contribuir de maneira essencial para a patogênese de doença. Então, grupos brasileiros têm mostrado a importância, como Dario Zamboni mostrou agora, a importância do inflamassoma nessa resposta. O Fernando vai aprofundar no tema do papel dos neutrófilos e da NET nessa questão, mas o que a gente vê, então, é que tem uma desregulação dessa resposta inata com permanência de atividade inflamatória importante e também permanência de carga viral exacerbada. Hoje, de novo, assim, eu queria chamar a atenção para esse componente que vai muito além do pulmão e atinge um desbalanço sistêmico da resposta frente à infecção, com uma importante produção de citocina nos casos graves, a lesão do epitélio pulmonar, lesão pulmonar, edema, e um aspecto que vem chamando bastante atenção são aspectos relacionados à tromboinflamação e à formação, então, de eventos tromboembólicos associados à COVID, níveis elevados de dedímero têm sido bastante relatados e correlacionados com gravidade de doença. E hoje eu vou focar bastante minha apresentação sobre o papel das plaquetas nessa doença e como as plaquetas, e a nossa hipótese central de trabalho é que as plaquetas têm um papel na regulação e contribuindo para os eventos tromboembólicos, tanto nos eventos relacionados ao disparo da coagulação e também na resposta de amplificação do processo inflamatório. Então, desde o início da pandemia, os aspectos relacionados à hipercoagulabilidade e trombose vêm sendo relatados nos diferentes grupos que estão estudando o COVID grave. Isso tem chamado e levantado muito a preocupação desses grupos. Como eu falei, os níveis elevados de dedímero e de outros produtos da degradação de fibrina e fibrinogênio têm sido vistos com frequência e se associam a um mau prognóstico e à mortalidade nos casos de COVID. Esses níveis elevados de dedímero, eles apontam para uma ativação da resposta de coagulação e, de fato, tem sido relatado tanto nos grupos clínicos que a gente tem acesso, mas em diferentes estudos no mundo, um elevado aumento dos eventos tromboembólicos, tanto venosos quanto arteriais, e alguns casos relatados de coagulação intravascular disseminada nas formas graves de COVID. Outro aspecto que vem sendo bem documentado são a frequência elevada de microtrombose pulmonar, e isso a gente pode ver um pouco aqui nessa figura. Em rosa, a gente vê um trombo formado no pulmão de pacientes que vieram a óbito por COVID. Nessa figura aqui também vemos uma artéria pulmonar que se encontra obstruída por trombos no seu interior, quando comparado, então, aqui a obstrução de artéria pulmonar, quando comparada no COVID grave, quando comparado à situação normal da artéria pulmonar. Entretanto, apesar desse aspecto de hipercoagulabilidade e trombose estar fortemente associado à gravidade e à mortalidade na COVID, os mecanismos associados a essa hipercoagulabilidade, eles ainda não são bem conhecidos. Então, nós temos estudado já há vários anos o papel de plaquetas em doenças virais, e nós, então, nos perguntamos se as plaquetas teriam um papel importante na resposta frente ao COVID.
E aí, por que estudar as plaquetas e por que essa questão? As plaquetas elas são células essenciais na hemostasia e na estabilidade vascular e reparo tecidual. Então, as plaquetas elas circulam em grande número na sua forma quiescente, inativada, na circulação. Entretanto, as plaquetas elas podem ser rapidamente ativadas por diferentes agonistas, como, por exemplo, exposição de colágeno durante a injúria vascular, por diferentes mecanismos que ativam a cascata de coagulação, e também pode ser ativada pela resposta, propriamente pela resposta inflamatória, e também em resposta a diferentes agentes patogênicos. Quando ativada, a plaqueta muda o seu perfil de conformação, participando, então, na formação, na interação e na agregação com outras plaquetas, na agregação junto ao endotélio vascular, formando, então, os primeiros coágulos e trombos, junto aqui, por exemplo, evidenciado a agregação plaquetária junto à rede de fibrina, formando o coágulo. Outro aspecto que nos leva a pensar no papel importante das plaquetas na patogênese da Covid é que hoje já está bem estabelecido e cada vez mais a gente ganha conhecimento sobre o papel das plaquetas como células efetoras importantes na resposta imune e na resposta inflamatória. Então, de fato, quando ativada pelos diferentes agonistas, as plaquetas ativadas, elas podem liberar o conteúdo dos seus grânulos, como, por exemplo, a P-selectina, que está estocada nos grânulos alfa plaquetários que vão ser expostos na membrana das plaquetas, liberar uma grande quantidade de citocinas, quimiocinas, fatores de crescimento, tanto os que se encontram presentes nos grânulos plaquetários, quanto também mediadores inflamatórios neoformados pelo processo de ativação. Nesse grupo se destaca mediadores lipídicos como tromboxano A2, dosirrit, PAF, que são liberados pelas plaquetas na ativação, bem como a plaqueta, apesar de não ter núcleo, ela pode levar a conter RNAs, transcritos de RNAs que vão ser que vão ter o seu proteoma alterado durante a ativação pelo processo de tradução dependente de sinalização desses transcritos de RNA. As plaquetas, então, são super importantes na interação com a célula endotelial, facilitando o recrutamento de células inflamatórias para sítios inflamatórios. As plaquetas participam de maneira muito importante na sepse, isso foi muito bem demonstrado, mas também em outras respostas inflamatórias, que as plaquetas têm um papel essencial no disparo e na sinalização para os neutrófilos para a indução de NET, e também as plaquetas podem interagir com monócitos, levando à alteração fenotípica desse monócito, tanto pelos aspectos de regulação de proteínas pró-inflamatórias pelos monócitos, mas também alteração metabólica desse monócito e também regular eventos pró-coagulantes dos monócitos. As plaquetas, hoje a gente conhece bem que ela responde frente a diferentes infecções virais. Isso tem sido demonstrado tanto pela infecção pelo HIV, pelo vírus da dengue, vírus da hepatite, vírus da influenza. As plaquetas possuem um grande número de receptores da resposta inata capazes de ser ativada diretamente por vírus, porém pode ser ativada também indiretamente pelos outros componentes da resposta inflamatória, levando a sinalizações de geração, de amplificação da resposta inflamatória, degranulação do seu conteúdo e a regulação da expressão de resposta antiviral, entre outros.
Então, hoje a gente vê o papel das plaquetas como sensores circulantes da resposta frente ao patógeno, com efeitos importantes na resposta e na regulação como efetores da inflamação em doenças inflamatórias sistêmicas. Sendo assim, a gente quis investigar qual seria o papel das plaquetas na COVID, e aí avaliando tanto aspectos relacionados ao papel da plaqueta na resposta imune, na regulação de proteínas inflamatórias, e também, especialmente no trabalho que eu vou discutir hoje, efeitos relacionados à trombose e à gravidade na COVID. Então, para iniciar o nosso estudo, esse foi um estudo onde a gente avaliou principalmente pacientes com formas graves de COVID que necessitaram de internação em terapia intensiva. Esse é um estudo prospectivo, onde os pacientes foram incluídos nas primeiras 48 horas de internação, e a maioria dos achados que eu vou mostrar para vocês, eles se referem à análise efetuada nas primeiras 48 horas, mas nós acompanhamos esses pacientes até o desfecho para fazer associações, então, em termos do papel preditivo, prognóstico da ativação plaquetária em relação ao desfecho de mortalidade em 28 dias, ou de alta, ou de necessidade de ventilação mecânica. Então, como a gente pode ver nessa figura, a primeira pergunta que a gente fez é: existe ativação plaquetária na COVID grave ou na COVID? E é isso que mostra essa figura para a gente. Nós utilizamos 2 marcadores para avaliar a ativação plaquetária. O primeiro, a exposição da P-selectina, que, como eu falei, está presente nos grânulos alfa, e o CD63, que avalia a degranulação de grânulos densos plaquetários. E, como podemos observar, pacientes com formas graves de COVID apresentam aumento de expressão tanto de P-selectina quanto de CD63, quando comparado a voluntários saudáveis ou a pacientes com formas brandas ou assintomáticos de COVID. Além disso, tromboxano, que é um mediador lipídico plaquetário bastante relevante, nós vimos um aumento de tromboxano no plasma desses pacientes, novamente se associando aos casos graves de COVID, quando comparado a voluntários sadios e a casos brancos. Em consonância com nossos dados e de forma independente e simultânea, o grupo da Universidade de Utah demonstrou também, e confirmando esses nossos resultados, que plaquetas dos pacientes com COVID apresentam ativação e apresentam também hiperreatividade quando estimuladas com o segundo estímulo. É isso que mostra essa figura. Se tomarmos, por exemplo, a estimulação com trombina, plaquetas de voluntários saudáveis respondem muito menos do que plaquetas de pacientes com COVID, demonstrando que essas plaquetas apresentam uma maior responsividade a um segundo estímulo. Nossos dados mostram também que a ativação plaquetária ela ocorre nas vias aéreas e está associada com a mortalidade na COVID. Então, quando a gente avalia aspirado traqueal de pacientes que estavam em ventilação mecânica, nós podemos observar um aumento de mediadores derivados de plaqueta nesse aspirado traqueal, como o tromboxano, PF4 e PDGF, e, de fato, o PDGF, como pode ser mostrado aqui nessa figura, esse aumento do PDGF nas vias aéreas se associa a um mau prognóstico desses pacientes, se correlacionando, então, com pacientes que, ao longo do curso do estudo, evoluíram com óbito em 28 dias. A ativação plaquetária também, como medida pela expressão de P-selectina, também se associa
com a gravidade na COVID. Aqui a gente está mostrando que pacientes em ventilação mecânica, que requereram ventilação mecânica ao longo do estudo, apresentavam a expressão de P-selectina mais elevada nas primeiras 48 horas dos que os pacientes que evoluíram com formas mais benignas do curso clínico. De fato, na nossa coorte, nós também observamos, como relatado em diferentes estudos, elevado níveis de dedímero na circulação, como a gente pode ver aqui, pacientes com formas graves de COVID apresentando elevados níveis de dedímero que se associavam à mortalidade no nosso estudo. O que sugeria para a gente, então, que, de fato, estava ocorrendo a ativação da coagulação nesses pacientes. Nós, então, perguntamos, será que a plaqueta ela vai ter um papel nesse disparo da resposta de coagulação? Então, um dos aspectos da ativação inicial da via extrínseca da cascata de coagulação se dá pela atividade do fator tecidual, e o fator tecidual vem sendo bem estabelecido que ele tem um papel muito importante em casos de trombose patológica e associada à resposta inflamatória. O fator tecidual ele vai se associar ao fator 7, culminando na ativação do fator 10, disparando, então, mecanismos de vias de coagulação. E, de fato, o fator tecidual ele pode ser, durante o processo inflamatório, expresso em diferentes células da resposta inflamatória, tanto em monócitos quanto em plaquetas, podem apresentar essa exposição de fator tecidual. E na sepse, o grupo do professor Guy Zimmermann já caracterizou bem que o fator tecidual pode ser regulado em plaquetas e contribuir para a imunotrombose na sepse. Então, nós fomos perguntar se havia aumento da exposição do fator tecidual nesses pacientes, nas plaquetas, mas a resposta foi não. Como podemos observar desse gráfico, não tem diferença na exposição do fator tecidual na plaqueta. Entretanto, a gente vê uma alta expressão do fator tecidual em monócitos dos pacientes graves. E esse aumento da expressão do fator tecidual em monócito se associou tanto à gravidade e necessidade de ventilação mecânica e também à mortalidade desses pacientes com COVID. Então, a gente se perguntou, será que as plaquetas participam nesse processo de regulação da resposta do monócito? E, de fato, quando a gente avaliou a presença de agregados plaqueta-monócito, a gente vê um importante aumento da formação de agregados plaqueta-monócito em pacientes com formas graves de doença. Essa formação dos agregados plaqueta-monócito, então aqui a gente usa um marcador, o CD41, para marcar a plaqueta, o CD14 para marcar o monócito, e a gente vê que, de fato, pacientes com formas graves de doença apresentam importante a formação desses agregados plaqueta-monócito, que, de novo, se associa com a gravidade e também se associa com a expressão de P-selectina nas plaquetas. E nós fomos, então, agora avaliar se os monócitos que expressam fator tecidual são aqueles que estão presentes nos agregados plaqueta-monócito ou não. Então, para isso, a gente fez um gate entre monócitos positivos para CD41, ou seja, monócitos que estavam fazendo parte de agregados junto com plaquetas, ou monócitos CD41 negativos, então que não tinham associação com a plaqueta. E, de fato, a gente pode observar claramente que os monócitos presentes nos agregados com plaquetas são aqueles que expressam maior nível de fator tecidual. Então, para avaliar diretamente se haveria, de fato, uma resposta direta da plaqueta na regulação da expressão do fator tecidual, a gente fez um ensaio ex vivo, onde plaquetas de pacientes com formas graves de doença foram incubados com monócitos provenientes de voluntários saudáveis.
ou também plaquetas heterólogas de voluntários saudáveis foram utilizadas como controle, e nós fomos, então, avaliar se isso levava à mudança da expressão do fator tecidual no monócito, e é o que a gente vê, então, nesse gráfico, que as plaquetas de pacientes com COVID grave levam ao aumento da expressão do fator tecidual em monócitos de voluntários saudáveis, enquanto as plaquetas de voluntários saudáveis heterólogos não é capaz de modificar esse perfil de expressão de fator tecidual. Para avaliar, então, qual seria o mecanismo envolvido nesse processo, a gente usou bloqueadores e anticorpos neutralizantes para P-selectina e para a integrina alfa-2b beta-3. O abcicimab é um anticorpo de uso clínico para tratar formas de trombose em pacientes graves, e a gente vê, então, que, de fato, nesse ensaio ex vivo, a neutralização de P-selectina ou da integrina alfa-2b beta-3 levou ao completo bloqueio da expressão do fator tecidual pelos monócitos. Então, em conjunto, os nossos dados eles indicam que as plaquetas são, sim, ativadas durante o processo na infecção por SARS-CoV-2, especialmente em pacientes com quadros graves de doença. Isso leva ao aumento da produção de mediadores inflamatórios pelas plaquetas, bem como a interação com monócitos, e essa interação libera ou induz o monócito a expressar fator tecidual através de mecanismos que dependem da interação direta plaqueta-monócito, e podendo, então, contribuir para esse mecanismo de hipercoagulabilidade e gravidade na doença. Eu ia mostrar uns dados novos, mas eu acho que, em interesse do tempo, eu vou ter que dar uma corrida. Eu só vou chamar a atenção para dois resultados. Um é que, de fato, a plaqueta ela é capaz também de modular o perfil do monócito para um fenótipo de monócito pró-inflamatório, e não só a plaqueta regula o monócito para um perfil pró-inflamatório, mas quando a gente usa monócitos de pacientes com COVID e incuba com plaquetas de voluntários saudáveis, a gente também vê uma maior avidez desse monócito em recrutar e ativar as plaquetas, sugerindo que essa interação ocorre numa via de mão dupla, e isso leva a uma amplificação da expressão do fator tecidual nas células. E também as plaquetas são capazes de regular o fenótipo para a produção aumentada de citocinas as plaquetas de pacientes graves com COVID, de modular o monócito para uma maior produção de TNF e L1-beta e L8 durante a infecção. E, de novo, de forma reversa, o monócito do paciente com COVID é capaz de ativar as plaquetas, sugerindo, então, mecanismos de retroalimentação positiva dessa resposta, o que nos chama, então, para um esquema final, onde tanto a ativação da plaqueta é capaz de interagir com o monócito, levando a alteração do perfil desse monócito para um perfil de hipercoagulabilidade, de maior produção de mediadores inflamatórios, e, por outro lado, o próprio monócito retroalimenta, ativando mais essa resposta de ativação plaquetária. E é importante destacar que, além desses componentes, outros componentes participam nessa resposta, e já dando spoiler para a próxima apresentação, a interação plaqueta-neutrófilo e formação de NET são importantes componentes de imunotrombose também, bem como existe a necessidade de estudar o papel na interação com célula endotelial nesse fenômeno.
Então, por fim, eu gostaria de agradecer aos inúmeros colaboradores nesse grupo. Então, já destaquei o papel do Eugênio e da Isa nesse estudo e dos diferentes integrantes do laboratório, mas ele também contou com uma colaboração essencial com os grupos de pesquisa clínica, em especial com o grupo liderado pelo Fernando Bose e pelo Pedro Kurtz, e o Tiago Moreno, que é o virologista que vem interagindo em todos os aspectos do nosso estudo. Obrigada. E eu estou à disposição para as perguntas. Muito obrigado, Patrícia. Excelente apresentação. Um assunto extremamente novo e importante aí para a Covid-19. Eu tenho aqui algumas perguntas. Vou tentar aqui... deixa eu ver aqui, achar aqui no meu... Bom, uma pergunta que apareceu aqui foi da Monique Macedo, e ela gostaria de saber aí na patogênese da Covid-19, a pergunta dela é o seguinte: se uma ativação mais ampla de diferentes mecanismos, células do sistema imune, se você acha que estaria associado com a forma sintomática e, no caso da forma mais grave, teria uma resposta mais, talvez limitada, mas exagerada. Como você vê essa situação, se ainda já temos conhecimento para responder isso? Então, com certeza, Monique, eu acho que, como eu falei, a resposta na Covid ela parece atingir, especialmente nas formas graves, é uma doença inflamatória sistêmica, faz realmente um quadro de sepse viral. Diferentes células e sistemas são acometidos e respondem frente à Covid. Especialmente, é um interesse enorme em tentar entender quais são os mecanismos que levam a que alguns pacientes desencadeiem formas graves de doença. Então, o nosso estudo está voltado para o papel da plaqueta na interação com essas outras células da resposta imune para ver como isso pode modular essa resposta, mas, sem dúvida, são vários os componentes. Plaqueta é um dos componentes que podem contribuir para essa resposta desregulada nos quadros graves, levando à amplificação da resposta ou modulação da resposta de diferentes células. Por um lado, na interação com o monócito, que foi o que eu foquei hoje, mas a gente vê nesse estudo de formação de agregado, nós notamos também agregados plaqueta neutrófila e plaqueta linfócito sendo formados na circulação. Então, não só a modulação com monócito é observada, e, é claro, também o potencial das células endoteliais e epiteliais na resposta. Tem uma pergunta aqui do Cândido Ferraz, que é se o TNF também teria uma contribuição para o processo trombótico da Covid-19. Se já tem alguma informação sobre isso. Que eu tenha conhecimento, não tem ainda nenhuma informação do papel do TNF diretamente associado ao mecanismo, aos eventos tromboembólicos na Covid, mas o TNF participa de maneira importante de vários aspectos, tanto pode levar à ativação plaquetária, pode levar à ativação de monócito e à ativação do neutrófilo. Então, ele pode ser um dos fatores que contribuem para esse mecanismo, apesar de que, pelo menos no nosso estudo e na nossa coorte, o TNF não se associou diretamente com a mortalidade nesses pacientes. Então, os níveis de TNF não estavam associados à mortalidade, mas é possível que ele contribua para a amplificação da resposta. Nós temos aqui mais duas perguntas.
E aí nós vamos passar para a apresentação do Fernando. E a primeira é do Zeca, e eu vou fazer uma dúvida que eu tive aqui também. Professor, né, José Carlos Alves, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ele quer saber se você investigou a interação direta do SARS-CoV-2 na ativação de plaqueta. E eu gostaria também, você está mostrando o papel da plaqueta na patogênese da Covid-19, mas eu gostaria também de ter uma ideia se existe alguma infecção viral, ou mesmo na Covid-19, a plaqueta poderia ter um papel protetor, dependendo da situação. Então, começando pela sua resposta, pela sua pergunta, bom, vamos começar aqui do Zeca. Zeca, assim, a gente está investigando esse aspecto para ver se o vírus é capaz de ativar diretamente a plaqueta. A gente fez uma série já de estudos com infecção direta com o SARS-CoV-2. Nas condições que a gente utilizou até o momento de MOI, de tempo que a gente avaliou, a gente não viu uma ativação direta importante da plaqueta. Quando a gente fez um ensaio complexo, onde a gente usava tanto monócito quanto plaqueta e o SARS-CoV-2, aí a gente viu uma ativação plaquetária junto ocorrendo. O que não quer dizer que não tem uma ativação direta da plaqueta pelo SARS-CoV-2, a gente ainda está aprofundando esses estudos. Por um certo lado, a MOI que a gente utilizou, a gente estava mais voltado para o estudo da interação monócito, então acho que foi uma MOI insuficiente para levar a uma ativação direta, e a gente continua estudando isso. Existem alguns estudos já mostrando que a plaqueta não expressa o ACE2, entretanto, ela expressa alguns outros correceptores, então é uma possibilidade que ative diretamente. Para outras infecções virais, a gente vê ativação direta. Em geral, a ativação in vivo é mais robusta do que a ativação direta. Por exemplo, na dengue, a gente consegue ativar diretamente, mas quando a gente avalia a plaqueta do paciente, as vias reguladas são muito mais exuberantes no paciente, mas é possível que tenha essa ativação, mas até o momento a gente não tem dado concreto a esse respeito. Em resposta ao Ricardo, recentemente, a gente, junto com o grupo de Utah, a gente descreveu que a plaqueta é capaz de expressar vias de restrição viral. Então, a FITM3, a FITM1, IFIT1 e 3 também são expressos por plaquetas durante infecções virais. A gente demonstrou isso na infecção por dengue e na influenza. E é curioso que a gente vê que pacientes com melhor prognóstico na dengue e na influenza apresentam maior expressão desses fatores de restrição viral na plaqueta do que pacientes que evoluem com formas graves de doença, que a expressão não foi importante na plaqueta. Então, a exemplo de outros sistemas, por exemplo, a NET, como o Fernando vai discutir depois, existe um lado fisiológico e importante de controle da resposta à infecção da plaqueta e funções plaquetárias nesse sentido. Entretanto, dependendo da situação, isso pode levar para um quadro de exacerbação da doença e contribuir para o dano. Na infecção na COVID em si, a gente fez já o proteoma dessas plaquetas dos pacientes com formas graves de doença. A gente está finalizando esses dados e essas vias de resposta antiviral
também são notadas nos pacientes com diferentes formas de Covid. Tá bom. Eu vou ler mais duas perguntas que tiveram aqui que eu achei interessante, mas aí nós vamos, depois você conversa com as pessoas que são conhecidos e aí nós vamos passar. Então, teve uma pergunta mais uma pergunta do Zeca, que obviamente uma coisa aí que nós estamos todos preocupados, aí, é uma preocupação de todos, é o tratamento, né, da Covid-19, e ele levanta a questão se a aspirina poderia ter um efeito, já que ela é um inibidor forte da COX. E aí eu acho que essa é uma pergunta. E tem também a do Bernardo Franklin, que te deu parabéns pelo trabalho, e ele pergunta se as plaquetas expressam ACE2 e ECA2, né? E, então, se isso teria algum papel na interação, acho que você já respondeu um pouco aí sobre a interação do vírus com as plaquetas. Então, aí você pode quiser dar uma resposta bem breve. Bem breve, beleza. Então, a princípio, plaquetas quiescentes não expressam ACE2, mas acho que isso ainda precisa de maior investigação, mas ela expressa alguns dos correceptores. Então, é possível que tenha ativação, mas a gente não fez esse ensaio diretamente, mas o grupo da Universidade de Utah, o Robbie, fez ensaios com ACE2 e ele não conseguiu demonstrar a presença de ACE2 na plaqueta. E aí, Zé, a questão do tratamento, eu acho que é uma questão fundamental, super importante de ser abordada, a questão da aspirina. No nosso ensaio ex vivo, a aspirina não foi capaz de bloquear nem a alteração fenotípica para o perfil inflamatório do monócito e nem essa expressão do fator tecidual. Entretanto, a gente usou a aspirina no modelo ex vivo, onde a gente já vinha com a plaqueta do paciente grave ativado em vivo. Então, a gente ainda não tem evidência forte para saber qual vai ser o papel, e aí vai ser interessante a gente avaliar e avaliar plaquetas de pacientes que vinham de tratamentos prévios com antiplaquetários, para ver se isso tinha um impacto na doença. Os nossos dados eles sugerem mais na linha da importância de fármacos que atuem sobre a ativação do fator tecidual ou do fator 10 nesse processo de imunotrombose e até levando um pouco nessa questão, esses pacientes graves que a gente estudou, eles vinham com uma terapia com anticoagulante, uma terapia com heparina de baixo peso molecular profilática, e mesmo assim eles tinham esse aspecto tromboinflamatório bastante exacerbado, o que ressalta a necessidade de estudar mais outras vias para se pensar o manejo do paciente crítico. Eu queria agradecer muito a Patrícia, realmente foi uma apresentação muito esclarecedora e realmente discussão aí com os internautas e realmente respostas bem aprofundadas. Obrigada, Ricardo. Agradeço novamente. E, então, nós vamos passar agora para a segunda apresentação pelo Fernando Cunha. A nossa comunidade toda conhece. Fernando Cunha é uma pessoa que tem contribuído aí muito também para a sociedade de inflamação, além da sociedade de imunologia, e tem sido um pesquisador aí muito importante nessa área no Brasil, e tem trabalhado aí com neutrófilo em diferentes doenças infecciosas. E aí ele vai, então, nos dizer o que o neutrófilo faz de diferente ou igual na Covid-19. Bom, inicialmente eu quero agradecer à Sociedade de Imunologia pelo convite, e especialmente o Ricardo pela apresentação, por abrir essa oportunidade para nós. O que está em tela cheia aí, né?
O que nós vamos falar hoje é uma pergunta um pouco provocativa, porque nós não temos ainda condições de informar se isso é verdade, é só provocação, porque nós não temos um modelo experimental ainda, mas nós estamos colocando como provocação se as NETs têm um potencial, o bloqueio das NETs, ou se as NETs são um potencial alvo para o tratamento da Covid, né? Nós pertencemos ao CRID. O CRID é um centro de pesquisa de doenças inflamatórias e que nós trabalhamos... Consigo passar para a próxima? Trabalhamos em doenças inflamatórias por muitos anos, né? O objetivo do CRID é entender a fisiopatologia das doenças inflamatórias, diferentes doenças inflamatórias, para propor novos alvos para desenvolvimento de novas terapêuticas, né? O grupo é grande, tem várias pessoas, tem pessoas da área clínica, tem pessoas da área básica, tem pessoas da formação diferente, só de farmacologistas, imunologistas. É um grupo multidisciplinar e que faz uma pesquisa translacional. Com o início da Covid, e aqui eu agradeço imensamente a Patrícia, que quando ela foi falando, eu fui retirando slides, que eu não vou fazer uma prévia, porque ela já fez, então, sobre a fisiopatologia. Nós começamos, obviamente, houve uma grande demanda da sociedade que nós deveríamos entender um pouco a imunopatologia da Covid, porque basta olhar esses slides, esse é onde eu tinha colocado três... Fernando, o seu slide não está aparecendo aí, não. Você tem que fazer o share screen. Eu fiz. Não, mas por alguma razão não ligou, não. Não veio? Não, você aperta ali no verde e aí faz igual você fez daquela hora. A Patrícia não tinha que desligar o dela? Eu acho que ela desligou, porque o dela não está na tela. Eu desliguei. Fernando, faz de novo o share screen. Agora entrou. Beleza, agora entrou. Apareceu? Apareceu. Agora está claro. Tá aí. Tá ok? Tá. Pode ir em frente. Fechar isso aqui. Vamos para cá. Então, nosso título é esse título provocativo. Voltando aqui, esse é um dos slides que nós pegamos agora da Organização Mundial de Saúde, agora em setembro, são dados de setembro, que está aqui. Nós, olhando nós vejamos aí que está com 25 milhões de pacientes já confirmados com doença, quase 900 mil mortes. Hoje eu entrei nesses sites online, já passamos de 25, já estamos em 28 milhões de pacientes contaminados, já estamos com mais de 900 mil mortes, né? E como sabemos que pelo menos a contaminação há uma subestimação, não há dúvida nenhuma que essa questão é muito maior, provavelmente já estamos próximo de bilhões de pessoas contaminadas. Isso traz uma pergunta importante. O controle disso vai depender, obviamente, do desenvolvimento de vacinas. Aqui temos pessoas que provavelmente estão nos ouvindo, o próprio presidente da sociedade que está envolvido no desenvolvimento de uma vacina, e, obviamente, terapêuticas. Nós vamos controlar essa epidemia tendo novas terapêuticas e vacinas efetivas. E terapêutica pode ser novas, como também pode ser realocação de drogas que já existem na terapia. Óbvio que em ambas situações nós temos que entender a imunopatologia e é isso que nós começamos a fazer, né? Demos um pouco de sorte, porque quando começou a aparecer os dados sobre a doença, nós vimos é uma doença inflamatória, como muito bem a Patrícia falou. Então, está se tornando doença inflamatória que realmente o principal órgão de causa de morte é a síndrome respiratória, da angústia respiratória, do pulmão, né, uma enorme inflamação pulmonar, que exatamente se nós pegarmos uma histologia, eu tinha até colocado, mas tirei por questão de tempo, do pulmão do paciente com sepsis, é muito semelhante. Então, nós estávamos estudando sepsis há mais de 10 anos e estávamos estudando o papel das NETs nas lesões sistêmicas da sepsis, mas com um foco muito importante nas lesões pulmonares, que é muito importante. Nós simplesmente começamos a falar, vamos olhar também na NET,
no Covid. Então, a pergunta foi simples e tivemos uma vantagem. Qual seja? Nós já tínhamos os instrumentos para fazer isso. Nós já tínhamos reagentes, já tínhamos toda a metodologia funcionando no laboratório. Então, a pergunta que nós fizemos, as NETs participam das lesões pulmonares no Covid? Tínhamos o grupo montado que trabalhava, ou seja, tinha os clínicos que estão ligados ao CRID, e eu agradeço que eles conseguiu mobilizar muito mais pessoas para começar o projeto, e nós começamos bem no início a estudar isso. Aqui está mostrando uns slides só para mostrar que o vírus, aqui é o procurando antígeno do vírus no pulmão, mas para não ficar restrito ao pulmão, você encontra o vírus em diferentes órgãos, como também a Patrícia falou, eu estou mostrando aqui no rim, né? Então, nós temos um vírus, é uma doença certamente sistêmica, né? Então, é só para fazer até uma brincadeira, esses slides que eu tinha, são as NETs envolvidas nas lesões vitais dos órgãos durante a sepsis. Eu só cortei a sepsis e botei Covid, e é isso que eu vou falar para vocês. Na sepsis, nós mostramos que sim, a NET participa das lesões, inclusive pulmonares, né? Então, para começar a falar isso, NET é uma rede, né? É uma rede formada de DNA, NET é de neutrófilo, principalmente neutrófilo produz NET. Existe NET produzida por outras células, como o monócito, mas nós chamamos de MET, quando é eosinófilo é ET, mas as principais células que produz NET são os neutrófilos. O DNA descondensa, a cromatina descondensa, e aí você tem uma rede de DNA decorada. Foi um autor aí que foi muito feliz, falou: essa é uma rede de DNA decorada, né, como diferentes enzimas citoplasmáticas, e também a histona que está formando a cromatina, né? Ou seja, essa é a ideia de NET. E quem ela foi, para começar, o que era, quem que descreveu? Foi mais ou menos em 2004 que este grupo da Alemanha descreveu, é uma rede, então está aqui a rede, ela teria um papel microbicida muito importante. Na época começou aquela ideia visão meio determinística da ciência, ou finalista, que o neutrófilo, quando não consegue controlar a infecção devido à fagocitose ou liberação de enzimas, ele morre, e esse processo chama netose, como o Ricardo falou, e ele joga uma rede, prende as bactérias ali, e aí os micro-organismos, de maneira geral, e conseguiria controlar a infecção, né? Eu não acho que seja verdade absoluta, e hoje até já mostrou que neutrófilo pode produzir NET e não morrer, né? Então, NET não se restringe à morte da célula, ela também é um mecanismo de liberação de NET. Aqui está só para mostrar como é bonito, isso aqui, ó, o neutrófilo tem DNA, tá aqui, tem a histona, que nós comentamos, e tem uma série de enzimas que eu mostrei aqui, mostramos a elastase está presente, né? Eu comecei a trabalhar com NET quando eu estava assistindo a conferência do professor Elvira, do Rio de Janeiro, e ela trabalhava com NET e parasitas. É muito bonito ver as fotografias. Eu falei, puxa vida, isso aqui eu estou sempre fazendo alguma coisa disso, porque você possivelmente vai ter até quadros para colocar na parede, né? E aqui um exemplo. Esse é o trabalho inicial feito pelo professor Bickman, ele mostrando que as bactérias, três tipos diferentes de bactérias, são presas pelas NET. Olha que fotografia linda, e essas NETs aqui, a capacidade microbicida dessas NETs, se você picota a NET, obviamente não é com tesoura, que uma de DNA, usando DNase, essa atividade microbicida desaparece. Então, a ideia inicial, descrita pelo trabalho inicial, é que NET tinha um papel microbicida. E até acrescentaram, então, o mecanismo de killing de neutrófilo é fagocitose, degranulação e a produção de NET. Exatamente como acontece com os demais mediadores microbicidas, começou a aparecer um conjunto enorme de resultados mostrando que essas mesmas enzimas que têm uma atividade microbicida podem ter uma atividade lesiva ao organismo. Então, o hospedeiro libera as enzimas, ou produz essas enzimas ou esses mediadores para controlar as infecções, e o preço é lesões. E aí aparecem lesões, importantes doenças, que são doenças infecciosas, como, por exemplo, a sepsis. Nós publicamos no artigo, mas também quando você ativa a resposta inflamatória ou a resposta imune, e principalmente a resposta imune inata, e aí você tem uma ativação de neutrófilo, você tem lesão de órgãos, e nós mostramos também que a lesão causada na artrite reumatoide, psoríase e outras doenças, outros grupos mostraram diabetes, esclerose múltipla, pancreatite, ela é mediada por NET. Então, NET tem um papel importante no mecanismo microbicida, mas ela é lesiva a várias doenças, e várias delas o neutrófilo é ativado e não tem atividade microbicida, porque não é infecciosa, são doenças autoimunes, e aí você tem as lesões de órgãos.
né? Isso aqui eu trouxe para mostrar para vocês, porque às vezes a gente fica com aquela visão, a NET, aqui está o neutrófilo, né, com microscopia, scan de microscopia eletrônica, olha aqui a rede como fica, você imagina se você for um micro-organismo, qualquer deles metido nesse meio. A capacidade de você se livrar disso é próximo de zero, né? E também essa rede sobre células endoteliais, células epiteliais, a situação não é das melhores, porque aqui está cheio de mediadores, que são mediadores microbicidas, são mediadores citotóxicos para as células, como, por exemplo, a própria histona, como elastase, como MPO, etc, etc, etc. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes como é que se começa o processo, mas certamente ele é ativado por anticorpos, é ativado por pumps, dumps, ativou receptores do tipo TOL. O passo inicial da maioria das situações é a ativação de uma enzima reconhecida como PAD, que no caso, no neutrófilo, está presente em todas as células, mas principalmente no neutrófilo é PAD4. É uma enzima que depende de cálcio e depende de radicais livres de oxigênio. Uma vez ativada, ela é uma deaminase, a deamina a arginina que está presente na histona. Isso, o que é deaminar a arginina? É retirar o nitrogênio e aí você produz citrulina. Então, você está citrulinando a histona. Obviamente, você modifica as cargas e, consequentemente, a cromatina que estava condensada, isso todo mundo sabe da imunologia, ela começa a se afastar e você tem a descondensação da cromatina e isso é o passo inicial, né? Então, se você inibir a PAD, no caso de neutrófilo, principalmente PAD4, você vai inibir a produção de NET. Guarda essa informação, porque nós precisamos dela lá na frente, né? Hoje já se mostrou que a NET, aqui está o núcleo eu tirei as outras slides para o tempo, o núcleo desaparece, a membrana nuclear desaparece. Hoje já se sabe que esse desaparecimento é mediado por gazermina, né? Nós estamos, inclusive, estudando a gazermina aqui no COVID, e também a membrana nuclear tem poros por onde a NET é liberada. Então, essa é a mensagem inicial de introdução, e nós fizemos a pergunta aí, como é que a NET é produzida durante a COVID e tem algum papel fisiopatológico? Aqui está o protocolo nosso, pacientes foram pacientes internados no hospital aqui, nós usamos esse tanto de parâmetros, vou mostrar um por um aqui. Aqui estão os dados demográficos dos pacientes, eu não vou falar, são todos pacientes internados no nosso hospital ou na rede hospitalar no entorno do HC, né? Todos os pacientes internados, então todos os pacientes que são graves com tinha Covid. O N nosso foi 32 e trabalhamos pareado por sexo e idade, 21 controles. Como a Patrícia falou, um dos aspectos importantes da gravidade da Covid é uma neutrofilia. Nós mostramos que nossos pacientes, você tem aumento de neutrófilo na circulação, né? Aqui está tanto em percentagem como em números. Então, estamos falando de pacientes, isso, óbvio, todos os pacientes nós confirmamos que eles estão com Covid, né? Nós pegamos o plasma desses pacientes, né, no segundo dia, nos 2 primeiros dias que eles foram internados, e nós estamos vendo aqui que há um aumento significativo, P menor que 0,001, das concentrações plasmáticas. Como há uma variação de número de neutrófilos na circulação, nós pegamos um número fixo de neutrófilos, purificamos esses neutrófilos e agora incubamos neutrófilos em números fixos de pessoas obtidos de pessoas controles e pessoas com Covid, e olhando o que nós observamos aqui no plasma, nós também encontramos no sobrenadante de neutrófilos incubados in vitro, ou seja, os pacientes, neutrófilos de pacientes com Covid, liberam no sobrenadante de cultura espontaneamente NET. Aqui está um dos possíveis quadros, pretendo colocá-lo aqui daqui a pouco no fundo aqui, né? Porque isso é o que me fez trabalhar com NET, quando a Elvira mostrou algo semelhante. Isso é a microscopia confocal obtida pelo o primeiro autor do trabalho, o Protássio, né? Aqui não está muito boa, mas não há dúvida que neutrófilos que, quando obtido de pacientes com Covid, está produzindo NET e das pessoas normais não produzem, né? Uma coisa interessante é que mais de 80% dos neutrófilos obtidos dos pacientes, eles são positiva para a produção de NET. 80%. A maioria dos neutrófilos que estão nos pacientes com Covid grave estão lá, foram positivos para a produção de NET.
E uma coisa que nós não sabemos por quê, essas coisas que o estudante faz, por que você fez isso? Não, fiz. Ele mediu o tamanho das nets, né? Aí a net, ele tinha uma amiga dele que trabalha na área de neurociência, que mede o comprimento dos neuritos de neurônio. Ele falou, vou medir também, olha que coisa. E o que ele observa é que nós temos agora, não mais net, tem as netonas, né? Como eu tenho uma netinha que nasceu há pouco tempo, que é um dos meus grandes orgulhos, ele tem agora também as netonas. Olha a diferença entre uma net liberada por um neutrófilo espontaneamente com a net liberada no Covid. Nunca ninguém falou disso, nós também nunca olhamos isso antes. Então, o que significa isso do ponto de vista fisiopatológico, nós não sabemos. Mas se você quiser especular, e aí sai do campo da ciência e vai para o campo da especulação, nossos governos agora gostam de especular, então vamos também. Se você tem uma rede pequenininha e vai pescar no rio, pega peixinhos pequenos ou lesas pequenos. Se você tem uma netona, joga essa rede, a área que ela está em contato com o organismo é muito maior e possivelmente ela seja muito mais tóxica para o hospedeiro do que as netinhas. Né? Mas isso há que se demonstrar, há que investigar, e nós estamos tentando fazer isso. Me desculpem ser mais para brincadeira. Bom, nós também mostramos que esses neutrófilos pacientes, se antes de incubarem in vitro, se nós pré-tratarmos eles com o inibidor da PAD4, que é uma enzima, é o primeiro step da liberação de NET, os neutrófilos deixam de produzir NET. Então, ou seja, este processo de produção de NET dos neutrófilos que teve contato com o vírus, ela é dependente da ativação da via PAD4. Né? Porque existem umas demonstrações que há possibilidade de produzir NET por um mecanismo que não é dependente de PAD4. É a via ativação de elastase de neutrófilo. Mas isso ainda é pouco entendido. No nosso caso aqui, 100% desses dados está se demonstrando que é dependente de PAD4. Bom, a doença, a principal órgão é o pulmão. Nós resolvemos olhar no aspirado pulmonar do paciente que está em respiração artificial. Nós colhemos um pouquinho do aspirado traqueal desses pacientes e dosamos a concentração de NET. Olha aqui os valores. Esse aqui é o primeiro slide que eu mostrei para vocês. No plasma dos pacientes tem em torno de 15 nanogramas por ml de plasma. No fluido do aspirado do traqueia dos pacientes, nós estamos com 150, ou seja, a concentração de NET lá é 10 vezes maior do que aquela que nós observamos no plasma dos pacientes. Obviamente, isso coça a língua de vontade para, puxa vida, tem maior lesão lá porque está tendo muito mais NET. Possivelmente os neutrófilos que migram para o pulmão estão produzindo muito mais NET, mas isso aí nós vamos falar daqui a pouco. Então, tem muita NET no plasma, mas tem muito mais NET no tecido pulmonar. Isso aqui é no lavado broncoalveolar. Aquilo lá, nós confirmamos isso através da microscopia com focal, né? Trata-se mesmo de NET. Mas nós entramos em contato, isso foi lá no comecinho, ninguém estava fazendo necrópsia, o pessoal do professor Paulo Saldivo, o grupo do professor Paulo Saldivo, saiu na frente fazendo autópsia de paciente. Nós conseguimos 11 espécies de paciente, do pulmão de pacientes que morreram de Covid, e lá nós confirmamos que tem no tecido pulmonar, nós também observamos a NET, aqui o controle, pacientes que morreram de outras causas, problemas cardíacos. No paciente que morreu de Covid, olha aqui a citrulina, a estona citrulinada está presente lá. E aqui é uma microscopia que nós fizemos também, uma microscopia focal, encontramos lá a NET no tecido. Então, está no plasma, está no lavado, no fluido broncoalveolar, ou seja, e também está no tecido do pulmão dos pacientes que vão a óbito com. Bom, para estudar um pouco do mecanismo, nós falamos, vamos pegar neutrófilo de pessoas saudáveis, né? Como pessoas saudáveis, a gente sempre pensa nos pós-graduando, purificamos os neutrófilos, os neutrófilos dos nossos controles saudáveis e incubamos eles com vírus in vitro. Aqui diferentes doses de vírus, 0,5, 1 MOI, e observamos que de uma maneira dose dependente, dose do vírus dependente, há a produção de NET no superadante das culturas. Né? E se nós pré-tratarmos o neutrófilo antes de infectá-los com o inibidor de PAD, o C1 amidina,
a produção de NET cai para os níveis próximos dos controles, né? E essas NETs produzidas são também as netonas, são NETs grandes, né? Batendo com o que nós observamos nos neutrófilos infectados que nós purificamos o paciente. Então, nós estamos mimetizando agora em cultura que existe produção de NET. E esses neutrófilos também expressam o antígeno, nós temos um anticorpo que reconhece antígeno e nós conseguimos mostrar que o antígeno do vírus está lá, né? Bom, a pergunta é o que é importante, como é que o vírus está fazendo, como nós incubamos neutrófilos puros, purificados com o vírus e produziu, dá a ideia que o próprio vírus age diretamente estimulando a produção das NETs. Não seria algo indireto através da ativação de macrófagos ou outras células, como a Patrícia, inclusive, comentou, liberaria citocinas como as quinocinas, e é conhecido que as quinocinas são capazes de induzir a produção de NET. Mas nós estamos falando, aí o que é que nós fizemos? Nós pegamos aqui os neutrófilos de pessoas normais, e aí nós incubamos esses neutrófilos com o vírus que foi atenuado através de aquecimento, e nós mostramos que se o vírus for atenuado, ele não consegue induzir a produção de NET, compara aqui com aqui. Então, o vírus precisa estar vivo. Se ele precisa estar vivo, a pergunta que vem, ele precisa replicar? E nós tratamos os neutrófilos com essa substância, com essa droga, com esse antiviral, que é o tenofovir, que ele é um inibidor de RNA polimerase, e nós mostramos que nos neutrófilos, o vírus, quando nós tratamos os neutrófilos com TDF, o vírus não prolifera. E não proliferando, não também tem produção de NET. Então, ou seja, a produção de NET depende do vírus estar vivo, depende dele proliferar, e, consequentemente, nós vemos aqui que não proliferou, não produziu NET. É muito importante esse controle. Um dos estímulos principais para a produção de NET é o PMA, porque ele libera, primeiro, ativa a mobilização de cálcio, ativa a produção de radicais livres e ativa a PAD4. A produção de NET vinda do PMA não foi bloqueada, sugerindo que esse efeito não é um efeito inespecífico, e sim um efeito específico sobre a proliferação do vírus, né? Confirmamos aqui, se nós tivermos um anticorpo que reconhece dupla fita de DNA, de RNA, esse que é o anticorpo que nós tínhamos, aqui houve proliferação e aqui não houve. Bom, para o vírus haver replicação viral, o vírus tem que infectar as células. Ele infecta, eu não vou entrar em detalhe, a Patrícia comentou, depende do receptor ACE2 e depende dessa serinoprotease aqui, que é a TMPRS2. Então, é um efeito sinérgico dessas duas, da enzima e do receptor, que permite que o vírus é internalizado. Nossa primeira pergunta foi: os neutrófilos expressam a ACE2, que seria o receptor? Expressam, tanto através de PCR, aqui são controles, né, células que expressam, como os neutrófilos, nós encontramos o RNA mensageiro para a ACE2 e também encontramos a proteína. Então, seria, o neutrófilo expressa o receptor para haver internalização. E aqui, nós confirmando que isso é verdade, nós utilizamos um anticorpo específico contra o ACE2, que bloqueia a capacidade do vírus ligar a ela. E o que aconteceu? A produção de NET foi bloqueada. Então, um anticorpo específico contra a ACE2 impede que a NET produza. Além disso, se nós tivermos essa droga, que é o Camostat, que é o inibidor da enzima que eu falei lá, da serinoprotease, também bloqueou. Ou seja, o processo depende da internalização do vírus. Aqui está, essas mesmas drogas que bloquearam a produção de NET impediu a proliferação viral no interior dos neutrófilos, como está bem demonstrado aqui. Não replicou o vírus, não produziu NET. Semelhante a que nós observamos no slide anterior, né, que o inibidor de RNA polimerase, tanto o anticorpo que bloqueia o ACE2 como o Camostat não interferiu com a produção de NET induzida por PMA, descartando um efeito inespecífico nesse caso também, né? Bom, então, não há dúvida que a produção de NET. A pergunta seguinte foi: essas NETs causam lesões das células pulmonares? E nós trabalhamos inicialmente com as células epiteliais do pulmão, porque nós sabemos que
na Covid, o epitélio é totalmente morto, incubamos com neutrófilos que foram infectados com o vírus na presença ou na ausência do antagonista de PAD4. Aqui podemos olhar só aqui os lotes. Aqui está. Estamos dosando a expressão de anexina nas células epiteliais que foram incubadas com os neutrófilos. Quando nós colocamos neutrófilos de paciente que foi infectado in vitro, nós aumentamos a expressão de anexina e este aumento foi 100% inibido quando nós colocamos o inibidor de PAD4, mostrando que os neutrófilos infectados liberam provavelmente alguma coisa, nós esperamos que seja NET, que causa a lesão das células epiteliais, né? Se nós colhermos neutrófilo de pacientes que têm Covid, a mesma coisa aconteceu. Aqui o neutrófilo não foi infectado in vitro, colhemos os neutrófilos dos pacientes, purificamos e mostramos que ele também induz a expressão de anexina 5 nas células epiteliais humanas de pulmão. Bom, mas pode ser outra coisa. Aí nós pegamos neutrófilos, ativamos os neutrófilos, eles produziram NETs in vitro, nós purificamos a NET e agora nós incubamos as células epiteliais com NET purificada. Olha o que aconteceu. O mesmo grau de expressão de anexina. Tanto faz o neutrófilo cuspindo NET, como a NET purificada, quando incubada com as células epiteliais, nós aumentamos a expressão de anexina nas células epiteliais, e agora nós não adiantamos usar o inibidor de PAD4, porque a NET já foi liberada. Mas nós, antes de colocar as células epiteliais com a NET, nós incubamos a NET com DNase, como eu falei lá no começo. A DNase picotou a NET, e agora a NET picotada não foi mais capaz de aumentar a expressão de anexina nas células epiteliais. Uma outra maneira de ver se essas células epiteliais estão vivas ou mortas é ver a expressão de citocalasina 17. Células epiteliais expressam muito citocalasina, como está aqui demonstrado, essa fotografia é muito clara, não tem dúvida nenhuma. Aqui está o controle. Se nós incubarmos essas células epiteliais com NET, a expressão de citocalasina 17 desaparece completamente, como nós podemos observar aqui. E se essas NETs forem previamente incubadas com DNase, nós preservamos a expressão da citocalasina 17. Ou seja, ou usando a expressão de anexina, ou usando a expressão de citocalasina, nós estamos mostrando que a NET produzida, tanto quando nós pegamos os neutrófilos dos pacientes, ou infectamos os neutrófilos in vitro, ou elas causam lesões dos células epiteliais, sugerindo que isso é que está mediando o que acontece nos pacientes, né? Então, nós estamos mostrando que NET é produzida no interior do pulmão dos pacientes e essas NETs causam lesões das células epiteliais. Logo, inibidores de PAD4 ou DNase, que aqui bloqueia a produção da NET, ou aqui picota ou degrada as NETs, podem ser alvos para desenvolvimento de medicamento para reduzir as lesões pulmonares que se observa no COVID e, consequentemente, reduzir a alta mortalidade desses pacientes. Para terminar, eu tenho que falar que, obviamente, aqui são o povo do CRID, já trabalhava no CRID, mas nós tivemos muita sorte que o pessoal da Paulão, sob a liderança dele, conseguiu mobilizar um monte de gente que não fazem parte diariamente do CRID, mas que trabalham na parte clínica e, consequentemente, contribuiu enormemente. Além disso, tivemos a colaboração do pessoal da virologia, né, da patologia daqui da Faculdade de Medicina, patologia de São Paulo e também do professor Felipe Delpisol, que conseguiu lavado broncoalveolar para nós lá em Santa Catarina, né? E para terminar, o último slide, eu só quero chamar a atenção que esse trabalho nós devemos muito, e aí eu falo de público, ao nosso pós-doutor Protásio Veras, que ele passou até dormia dentro da P3, né? Porque o paciente não tem hora que chega, os experimentos começam, tem que fazer, ele peça até desculpa pública, porque às vezes eu ligava para ele de madrugada, e aí, ou seja, ele segurou o bastão, né? E, por nossa sorte, o paper acabou de ser aceito hoje, está definitivo, que foi publicado, e nós devemos agradecer a todos eles, mas em especial ao Protásio. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Excelente. E, como sempre, realmente uma informação importante que pode realmente ajudar, certamente vai ajudar a gente a entender a patogênese da Covid-19 e também abrir portas aí para
uma possível terapia. Antes de começar as perguntas, eu só queria lembrar o pessoal aí que a próxima SBI Imunotalks vai ser no dia 24/9 e terá como palestrante o Dario Zamboni, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, e Amanda Jamison, da Universidade de Brown, nos Estados Unidos. E ela vai falar também um pouco de patologia no epitélio pulmonar, e o Dario, nós sabemos que vai falar de inflamosoma em Covid-19. Então, nós temos várias perguntas aqui. Eu não sei se vou ter tempo de ler todas, vou tentar aqui tentar fazer o maior número de perguntas possíveis. A primeira delas é do colega aí, professor João Santana, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ele volta um pouco na questão estudada na primeira, apresentada na primeira palestra, mas a pergunta dele é que se é sabido se as NETs podem contribuir para a hipercoagulação devido a lesões causadas no epitélio vascular pulmonar. Sim, sim. Além de liberar algumas moléculas procoagulantes. Não há dúvida nenhuma. Obrigado pela pergunta, João. No trabalho nosso, a Patrícia trouxe uma quantidade de informações inequívocas que plaquetas podem estar ativando a produção de NET. Não ativando, ela deixou aqui o neutrófilo para mim, focou mais no monócito, mas ela podia falar muito bem também tudo isso olhando para o neutrófilo, não há dúvida nenhuma. E tem o outro lado. Uma das coisas que mais ativa neutrófilo, ativa as plaquetas, são as lesões que acontecem no microcirculação. Então, a lesão, principalmente do endotélio, nós não mostrei os dados do endotélio, mas nós estamos mostrando também que também é lesado pelas NETs, você expõe o colágeno da região subendotelial, né? A Patrícia comentou isso, e essa exposição é um fator de agregação plaquetária. A própria ativação dos neutrófilos e a própria NET pode também levar à ativação plaquetária. Então, ou seja, esse processo tem as duas mãos. Começa, possivelmente, a Patrícia está falando que começa pela desgastão plaquetária. Obviamente, eu vou falar que é o contrário, começa pela ativação dos neutrófilos, que são infectados, e depois ativa as plaquetas, depois aí virou aquela verdadeira, não é uma bagunça, mas é um negócio que se tem mão para um lado e mão para o outro, e aí você não pode mais falar se uma coisa amplifica a outra, não tenho dúvida nenhuma. Isso eu acho que é a coisa mais importante, porque não há dúvida nenhuma que as lesões pulmonares que acontecem, elas estão associadas muito a trombos. Quando nós olhamos dentro dos trombos, lá nós encontramos cheio de NETs. Então, não há dúvida nenhuma. E hoje a clínica se faz o que é? A principal droga nova que está funcionando aí é os anticoagulantes, usando a janela correta, não tenha dúvida nenhuma. O que o anticoagulante está fazendo? Certamente está evitando que o processo tenha um ongoing. Eu recebi um comentário aqui que talvez o João Santana não seja o João Santana professor, mas seja outro João Santana, mas de qualquer forma a pergunta foi muito boa. Não é genético, é mal é do nome. É do nome. Rafael Araújo Mendonça, ele tem uma pergunta aqui que é o seguinte, que eu achei interessante também. Que o neutrófilo é normalmente uma célula pouco hospitaleira, e não é uma célula muito amigável. Então, sobre os mecanismos microbicidas, como é que é o crescimento do vírus na célula e comparado com outras células, e se o neutrófilo também teria um papel na destruição do vírus? Essa eu estou fazendo uma mistura da pergunta dele com a minha. E ele pergunta, então, se esses mecanismos microbicidas são compartilhados por NETs e aptâmeros. É um monte de perguntas juntas, Eu vou ficar quase que na primeira aí. Ou seja, essa é uma pergunta importante. Vou falar na sepsis, porque aí já nós temos os dados prontos. Na NET, na sepsis, se você bloqueia a NET, o paciente
o camundongo ou o paciente... Vamos pegar no camundongo, que nós temos os dados mais firmes. Os pacientes, você não vê diferença de mortalidade. Agora, se você associa camundongo, trata com antibiótico, ele deixa a mortalidade, se você não tratar, 100% morre em 24 horas, você trata com antibiótico, eles ficam com 30% de sobrevida, é o que acontece na clínica. Agora, se você trata aquele camundongo que vai morrer 100% só com inibidor de NET, eles continuam morrendo igualzinho. Agora, se associa o antibiótico mais o inibidor de NET, a mortalidade, que estava em torno de 20% a 30%, fica 80% a 90% de sobrevida. Ou seja, não há dúvida, mostrando inequivocamente que a NET tem um papel microbicida importante para controlar a infecção. Né? Se você mata a bactéria, no caso da sepsis, com antibiótico, aí você não precisa da NET para aquele coisa. Então, quando você bloqueia a NET, você impede as lesões. A pergunta nós fizemos também, professor, no nosso caso, na Covid, que nós também não seríamos tão doidos assim. E nós não temos a resposta ainda. No processo, nós optamos por focar o artigo, porque nós, queira ou não queira, não vamos ser realistas, mas nós queríamos contribuir para entender a fisiopatologia. Nem estava preocupado tanto com o artigo, mas querendo mais era entender a fisiopatologia. Então, nós focamos nessa primeira fase em mostrar que a NET tem um papel importante, ele é produzido, os mecanismos de produção, e ele tem um papel nas lesões pulmonares, e estamos agora começando os estudos para olhar qual o papel da NET produzida pelos neutrófilos nos mecanismos microbicidas. Os experimentos preliminares, que não são tão preliminares mais, sugerem fortemente que a NET também está envolvido nos mecanismos viricidas, eu diria assim, que acontecem na Covid. E a taxa de replicação do vírus no neutrófilo é muito alta? Não, não é muito alta. Ela existe, como nós mostramos aqui. Esse foi um trabalho, demoramos um pouco. A infecção ela tem uma demora maior do que acontece nos monócitos e linfócitos, né? Mas eles infectam, como nós mostramos. E aí, isso seria, como a Patrícia gosta de falar, que o neutrófilo, que isso aí é um tipo o neutrófilo da leishmania, nós chamamos que o neutrófilo ele é o... Tem um nome que eu esqueci agora. Trojan Horse. Exatamente. O cavalo de Troia. Eu não sei se para o Covid nós podemos aplicar o mesmo conceito. Mas se ele produzir bastante NET, ele vai matar vai deixar de ser cavalo de Troia. Tá. Agora tem duas perguntas sobre PAD4. Uma da Larissa Garcia Pinto e uma do Anderson Santos, do papel desses potenciais efetores como PAD4 e a gasdermina D, se teriam como alvos terapêuticos. E também há uma questão aqui de se PAD4 depende de cálcio, se existe algum canal iônico que possa estar envolvido na ativação de NETs pelo SARS-CoV-2. As perguntas são profundas, né? São bem feitas, muito bem. Parabéns pelas perguntas, excelente. A PAD4, se você falar, arranjar uma droga que seja específica na PAD4, que a PAD4 está expressa principalmente em neutrófilo. PAD é um conjunto um conjunto grande uma família de enzimas que está envolvido com proliferação celular, né? Que é a abertura da cromatina para que se possa ver também a transcrição. Então, ou seja, nós teremos que ter drogas que bastante específicas para PAD4, para que nós possamos ter um uso clínico. Nós estamos trabalhando em colaboração com o pessoal de Campinas no desenvolvimento de inibidores específicos de PAD4. Mas para o Covid, que é uma demanda muito aguda, as drogas que senão não podemos fazer uma droga nova para o Covid no momento, né? O negócio é reposicionamento. Então, no caso de PAD4, nós não temos drogas que faria isso. O que é possível seria a DNase, né, que chama o Pulmozyme, que é uma droga que está no mercado, para tratar fibrose cística, que nós sugerimos fazer um trial clínico sobre isso. Começamos a discutir com a indústria, que é a Roche, mas, infelizmente, há uma demora grande. Já tem mais uns 5 ou 6 trial clínicos no mundo, tentando ver se o Pulmozyme pode ser uma droga de uso.
A pergunta seguinte, a pessoa da área, possivelmente, perguntou sobre os inibidores que é uma droga de gazermina, que existe uma droga no mercado, que é o disulfiram. Por quê? Não há dúvida nenhuma. Em sepsis nós mostramos e fechamos o paper, está em fase de publicação. Se você bloqueia a gazermina, a ativação da gazermina ou a capacidade da gazermina fazer o poro, você impede a mortalidade dos camundongos com sepsis e também nós vimos a produção em paciente, exatamente o mesmo grau de proteção que você vê com a DNase ou com o inibidor de PAD4, nós conseguimos ver com o inibidor de gazermina, que é o disulfiram que está no mercado. Ou seja, há aí uma grande avenida para o lado da sepsis que nós estamos fazendo. Na Covid, nós demonstramos também que há a produção de gazermina e a gazermina possivelmente está envolvida com o processo. Nós já estamos com o trial clínico iniciado, aplicamos para fazer isso, né? Aí demos com burros d'água que a indústria farmacêutica no mundo inteiro tirou o disulfiram do mercado. Né? Os coitados dos cachaceiros, agora os cachaceiros nem tanto, as famílias dos cachaceiros agora não tem como tratá-los mais. Então está uma confusão, obviamente isso aí é uma questão de marketing, mas parece que nós vamos conseguir o disulfiram para começar o trial clínico, ou seja, penso dentro de meses, nós estamos mais um mês ou 2, nós estamos começando o trial clínico. Eu tenho uma grande esperança, né? Pelos dados que nós estamos... Ainda tem uma pergunta sobre tratamento aqui, ainda do Anderson e também do Cândido, é sobre o papel do DNA nesse processo, né, Anete? Mas e se o uso de DNase, então, também seria uma alternativa para o tratamento? É o que eu falei, não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Eu acho que isso aí não tem a menor possibilidade de dar errado. Tem vários trials clínicos, com os 4 trials clínicos correndo no mundo hoje, usando DNase. Agora, tem uma pergunta aqui, que essa é do nosso colega Gustavo Amarante Mendes, e com certeza ele está querendo criar uma briga entre os palestrantes. Qual é mais importante, a NET ou a plaqueta? Eu acho que eu não vou deixar vocês responderem isso aqui, não. A galera caminha de mão dada, como eu disse aqui. Gente, eu vou deixar a Patrícia responder. Patrícia, então fique à vontade. Eu acho que deve ser as plaquetas, né? Plaqueta nem célula rapaz. Tá bom. Eu acho que essa questão, e como o Fernando já colocou, é muito complicado você querer, numa doença sistêmica, multifatorial, colocar um ponto que seja o mais importante. Tem variações, eu acho que os dois são componentes muito importantes e que se caminham juntos. Então, e é um pouco o ovo e a galinha. Tanto a plaqueta ativa a NET quanto a NET ativa a plaqueta. O Fernando já colocou vários pontos do neutrófilo que ativam as plaquetas, a própria estona liberada na NET também é um importante ativador plaquetário. E, então, é difícil dissociar, os dois componentes vão participar na resposta. Não há dúvida nenhuma. E não há dúvida que isso acontece, né? Não é para querer ser... Tem trials clínicos já feitos demonstrando o papel dos anticoagulantes, que a ativa plaqueta leva, na realidade, à coagulação, e não há dúvida. Nós aqui no CRID está participando de né? E quando nós olhamos NET, está reduzida a produção de NET e o trabalho está sendo enviado nesses próximos dias. Né? Então, aqui não se trata de importância, se trata muito mais de mãos dadas. Então, aqui nós temos mais duas últimas perguntas. Uma é da colega Cristina Ribeiro, né, da diretoria aqui. Ela quer saber da diferença da ação das NETs nos lavados traqueais dos pacientes críticos, que evoluem para o óbito, e daqueles que têm um melhor desfecho clínico. E qual seria a influência das terapias introduzidas no curso da internação, afetando, então, a formação de NET e
a sua ação e consequente evolução da doença. Quando nós estávamos no começo desse trabalho, assim, quase pronto, apareceu um paper no JM, no JCI, inclusive, que tentou associar ao longo da doença, primeiro se havia uma diferença na produção de NET ao longo do processo. Não conseguiu. Não conseguiu achar diferenças ao longo do tempo e também poucas diferenças em termos de muito grave e pouco grave dos pacientes. Hoje já tem alguns dados mostrando que os pacientes graves, obviamente, produzem mais NET. Nós não fizemos isso, por quê? Porque as condições de hospital que nós tínhamos, os pacientes que estavam chegando eram todos graves. Né? O sistema de saúde ele tem uma distribuição que, às vezes, é possível, então não é desculpa, que se é possível, você sai por aí e consegue, mas os nossos pacientes, nós trabalhamos com pacientes graves e muito graves ou pelo menos graves. Então, nós não sabemos se tem grandes diferenças. Agora, trabalhar especificamente com isso, se uma NET é mais citotóxica do que a outra, nós não fizemos nada disso. Isso aí, agora que está começando a sair os trabalhos, tem um ou outro, se você vai encontrar esse trabalho nosso aí, a NET grande, a NET menor, se elas são mais tóxicas ou não, obviamente a janela está aberta e nós estamos nos planejando. Possivelmente isso tenha sido só um artificial. Eu não sei, na outra coisa que nós falamos, que é sepsis, eu não sei se a NET da sepsis é uma netona, se é a mesma coisa, né? Que não há dúvida que a outra é maior, porque foi feito, entendeu? Mas isso não tem como responder, não foi feito absolutamente nada. Mas é um aspecto importante ver se isto vai dar grande diferença. Agora, do ponto de vista terapêutico, não há dúvida nenhuma. Se nós conseguimos DNase, a DNase não hoje em dia, essa droga ela é um pouco cara, porque o mercado é muito pequeno, mas produzir DNase não é uma coisa complicada, né? O paciente já está internado, pode dar pela próprio respirador, né? Então, ou até antes disso, e talvez se você me perguntar o que eu acho, nós não fizemos, mas se você, antes do paciente ser entubado, se você fizer aerosol de pulmosarm, como se faz para tratar fibrose cística, possivelmente uma grande parte desses pacientes não entrarão no respirador artificial, com todas as consequências disso, né? Não só do ponto de vista de custos financeiros, mas também de lesões pulmonares que acontecem devido à respiração artificial, etc, 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 etc. Então, a última pergunta, eu acho que ela é muito parecida com essa pergunta que você acabou de responder, mas eu vou ler de qualquer forma, é da Kátia Quaresma, e ela está perguntando se existe diferença de produção de NETs quanto os grupos de risco, ou ainda se as NETs foram analisadas em pacientes com sintomas leves. Eu acho que você já respondeu parte da pergunta. Nós não fizemos. Existem alguns estudos tentando mostrar que a NET, quando o paciente é muito grave ou não é subclínico, a quantidade é bem diferente. Mas nós não fizemos ainda. Mas eu acho que nós temos que fazer. E sobre o grupo de risco, aí é difícil. É óbvio, né, que todo mundo procura um fator de risco para você dosar e ter como falar, olha, esse é grave, esse não vai ser grave, né? Isso significa muita responsabilidade. Um estudo desse tem que ser um N muito grande, que não fica restrito a um centro de pesquisa, seja multicentro. Eu acho que o Brasil está dando exemplos na Covid, é incrível, porque você vê a quantidade de trabalho que nós estamos fazendo, a literatura, as revistas também estão sendo mais ágeis para analisar. Eu acho que o Brasil tem condições de fazer esse tipo de trial, dessas coisas. Quando você vai para trial clínico, é muito pequeno, que as nossas pernas, em termos de estudos clínicos, são menores. As UTIs estão sobrecarregadas, as pessoas não têm muito tempo, então dificulta muito. Eu tentei fazer alguns trials clínicos, é muito complicado, porque pouca gente faz, né? Direito mesmo, poucos lugares que são capazes de fazer. Então, nós temos esse algo que está trazendo para nós, né? Os hospitais universitários precisam se equipar melhor para pesquisa clínica, não apenas para fazer prestação de serviço, mas também, que é importantíssimo, mas tem os momentos que talvez nós tenhamos que ter grupos de pesquisa mais bem organizados e de maior extensão, um pouco mais de capacidade. Fica muito na mão daquele cara que topa, não tem apoio, não tem enfermagem, não tem coisa. O pessoal aqui do Ribeirão Preto, daqui a pouco eles vão ficar tudo doido. Não, daqui a pouco não, né? Mas
Mais uma vez, eu gostaria de agradecer muito. Eu acho que vocês abriram o SBI Imuno Talks com chave de ouro e assim a nossa esperança é de manter o nível. Agradecer mesmo a disponibilidade. Eu sei que hoje está todo mundo muito ocupado e eu acho que foram apresentações excelentes, tivemos um ótimo retorno, muitos elogios. Então, só lembrando a todo mundo que daqui a 2 semanas então, estaremos de volta no mesmo horário com a apresentação do Dario Zamboni e da Amanda da Universidade de Brown. Agradeço a todos novamente. Eu gostaria de fazer só um comentário rapidinho. Um comentário rápido. Parabéns público ao trabalho da Sociedade Brasileira de Imunologia. Eu tive o privilégio de ler ontem o documento sobre vacina. Eu acho que nós temos que fazer tudo para esse documento ser divulgado enormemente, muito bem feito, contribui numa linguagem que não precisa ser imunologista, não precisa ser cientista para entender. Eu acho que o momento está vendo aí, já está começando a aparecer os movimentos, já começou logo do presidente, que esse negócio de vacinar é besteira. Então, esse documento ele deve ter 2 objetivos. Um é mostrar para a sociedade quanto é importante a vacinação. Nós estamos vendo ontem na imprensa algo que não era vacina de Covid, mas vacinas as mais simples, está reduzindo o número. Isso é um reflexo do obscurantismo. A Sociedade de Imunologia saiu na frente, não só apoiando, mas trazendo um documento denso, com literatura. Meus parabéns, fico muito feliz e muito contente, orgulhoso de fazer parte da sociedade. Agradecemos as palavras aí, ficamos bem lisonjeados. Não sei se a Patrícia quer fazer uma última pronunciamento. Não, só agradecer, foi ótimo, é sempre um prazer participar na mesa com vocês, pena que a gente não está junto, mas em breve estaremos nos nossos congressos e outras ações, mas eu acho que é muito importante a ação de manter a sociedade junta, discutindo os assuntos, então, já que a gente não pôde ter o congresso, ter essa oportunidade de se encontrar quinzenalmente, eu acho excelente, vai ser muito bom para discutir os vários aspectos, tanto científicos quanto as outras atuações da sociedade. Então tá. Muito obrigado novamente e estaremos de volta daqui a 2 semanas. Obrigado. Tá.